Pergunta, comunidade! Pergunta, comunidade. Pergunta, comunidade! Olá, meu nome é Marcela, eu sou advogada, professora, e eu estou hoje aqui no Pergunta Comunidade para conversar um pouco com vocês sobre a seguinte questão. Quais são as obrigações dos empregadores em relação à segurança do ambiente de trabalho em relação à pandemia da Covid-19? Bom, existe a portaria de junho, que é do governo federal e que prevê alguns encaminhamentos, algumas condutas que os empregadores devem observar durante essa pandemia. Lembrando que podem haver também regras estaduais e municipais que as empresas devem observar, né, em relação a essa segurança no ambiente de trabalho, e também que essa portaria ela não abrange a área da saúde, né? Então essas questões relacionadas a hospitais, clínicas médicas não estão abarcadas aí por essa portaria. Bom, essa portaria tem várias regras, eu vou trazer algumas delas hoje aqui para vocês. A primeira delas é com relação ao fornecimento de máscaras. Cabe, né, às empresas fornecerem máscaras para os seus empregados, que devem, portanto, trabalhar utilizando esta proteção individual. Também deve a empresa orientar os seus empregados com relação às trocas, que de acordo com a portaria tem que acontecer de 3 em 3 horas, e também com relação à higienização dessas máscaras. Cabe aos empregados higienizarem as suas máscaras, mas cabe aos empregadores fornecer essa orientação. E não só a orientação em relação à higienização das máscaras, mas também em relação à própria higienização individual, principalmente aquela questão de lavagem correta das mãos, a fim de que se aumente aí a proteção de cada um dos empregados no ambiente de trabalho. Além da questão da higienização dos empregados e do uso de máscaras, a empresa também tem que se preocupar com a higienização do ambiente de trabalho. Então, a limpeza do ambiente de trabalho também é muito importante, deve ser observada pelo empregador, né, que deve orientar aí como é que essa higienização deve ser feita. Também tem relação à questão da ventilação no ambiente de trabalho, né? O calor está chegando e o uso do ar-condicionado, por exemplo, ele não é indicado neste momento de pandemia. Deve-se priorizar aí a ventilação natural, então janelas e portas abertas são mais indicados do que o uso do ar-condicionado, e se for utilizar algum tipo de ventilação mecânica, que seja uma ventilação que de fato faça a troca do ar, né, e não fique apenas circulando o mesmo ar dentro do ambiente de trabalho. Também deve a empresa estabelecer e divulgar protocolos de ações em relação a suspeitas, né, de empregados com a doença, como é que a empresa vai proceder no caso de o empregado apresentar algum tipo de sintoma. Então, esses protocolos da empresa, eles devem ser promovidos e divulgados pela empresa. Também a empresa tem que promover ali uma escala de trabalho, uma organização do ambiente de trabalho que permita uma distância mínima de 1 metro entre os seus empregados e, se possível, estabelecer escalas, né, no ambiente de trabalho para reduzir o número de empregados dentro do espaço. Com relação a trabalhos onde há o atendimento ao público, a preferência é por agendamentos, para justamente evitar aglomerações de clientes, né, dentro do ambiente de trabalho. Com relação ao grupo de risco, as pessoas que puderem, né, os trabalhos, né, que puderem ser transferidos para o sistema remoto de teletrabalho, é a melhor opção em relação às pessoas do grupo de risco, mas se o trabalho não puder ser feito à distância, a orientação trazida é que o empregador então coloque este trabalhador numa situação onde ele tenha o menor contato possível, seja com outros empregados, seja com atendimento ao público. E o teletrabalho é o mais indicado neste momento para evitar justamente que as pessoas tenham que se deslocar e tenham que estar ali dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que a maioria das empresas, né, já voltaram a funcionar neste momento, então é bastante importante que as empresas estejam aí atentas, né, a essas normas para que elas de fato possam proteger os seus empregados dentro do ambiente de trabalho. E também é importante para você que é empregado ou empregada saber aí quais são os seus direitos e ficar aí atento à sua higienização pessoal, à lavagem de mãos e ao uso de máscaras. Espero aí ter contribuído com essas informações. Muito obrigada e até um próximo vídeo.